O dia 4 de setembro trouxe à tona acontecimentos que redefiniram o tabuleiro geopolítico global. Donald Trump, em um tom surpreendentemente franco, admitiu o que muitos já suspeitavam. Índia e Rússia se distanciaram dos Estados Unidos, migrando para a órbita chinesa, e ele não só aceitou como desejou boa sorte nessa nova aliança. Mais do que isso, deixou claro que pretende retomar o diálogo com Vladimir Putin, como se a relação entre as potências fosse um jogo de xadrez onde cada movimento exige uma nova estratégia. Enquanto isso, na Europa, a política deu uma guinada inesperada. O arquiteto do Brexit, Nigel Farage, ressurgiu com força, capitalizando o descontentamento popular e prometendo devolver à Grã-Bretanha o status de grande potência. Seu discurso, carregado de nostalgia e ambição, encontrou eco em uma população cansada de promessas vazias. Do outro lado do Atlântico, a Índia desafiou abertamente as pressões americanas. A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, foi categórica. O país não abrirá mão das importações de petróleo russo, mesmo diante da ameaça de tarifas de 50% sobre seus produtos. Para ela, a decisão é puramente econômica. Somos o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo e sabemos o que é melhor para a nossa economia, afirmou, reforçando que a escolha por fornecedores leva em conta preço, logística e estabilidade no mercado global. Trump, porém, não engoliu a resposta. Em uma publicação nas redes sociais, não escondeu sua frustração. Parece que perdemos a Índia e a Rússia, que agora se curvam à misteriosa e obscura influência chinesa. Que tenham um futuro longo e próspero juntos. Mas apesar do tom ácido, o ex-presidente não esconde sua disposição de manter canais abertos com Moscou. Fontes próximas revelaram que ele instruiu sua equipe a não queimar pontes com Putin, argumentando que os interesses dos Estados Unidos dependem de uma relação civilizada com um líder que controla um arsenal nuclear. Desde o meu primeiro mandato, sempre defendi que precisamos dialogar com a Rússia, teria dito, segundo relatos. A guerra na Ucrânia, no entanto, parece um quebra-cabeça sem solução à vista. Trump, que já mediou conflitos complexos no passado, admitiu que este é o mais difícil de todos. Já resolvi 7 guerras. Algumas duraram décadas com milhões de mortos. Mas essa é diferente. Achei que seria fácil, por causa da minha relação com Putin e Zelensky. Mas não é. Os números são assustadores. 7.400 soldados mortos em uma única semana. Uma carnificina que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Não são americanos, não são cidadãos dos países de vocês, mas são vidas. E nós vamos resolver isso, prometeu, sem esconder o pessimismo sobre uma solução imediata. Enquanto isso, em Uzhhorod, uma cena improvável. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, sentaram-se à mesa pela primeira vez. O encontro, carregado de tensão após meses de trocas de farpas públicas, marcou uma tentativa de reaproximação. Fico, conhecido por sua postura pró-Rússia e por encontros frequentes com Putin, chegou a ser pressionado pelo Kremlin para convencer a Eslováquia a apoiar um bloqueio à Ucrânia. Trump, por sua vez, não poupou críticas à Eslováquia e à Hungria, acusando-as de financiar a guerra ao continuar comprando energia russa. Mas na conversa com Zelensky, Fico adotou um tom conciliador. Foi um diálogo produtivo. Precisamos manter essa comunicação, não só entre líderes, mas em todos os níveis, disse Zelensky, destacando a importância de uma comissão intergovernamental que se reunirá em outubro. Os dois discutiram garantias de segurança para a Ucrânia, um tema sensível para Kiev, que busca apoio concreto de seus aliados. A Eslováquia está pronta para definir sua posição e trabalhar conosco, garantiu Fico, mencionando ainda a disposição do país em colaborar na criação de abrigos e na reconstrução do país. Zelensky não deixou de lembrar que a agressão russa não se limita à Ucrânia. Essa guerra ameaça toda a Europa Central. Não podemos permitir que a história se repita. Sobre os encontros de Fico com líderes chineses, Zelensky foi direto. Putin não pode interpretar essas visitas como um aval para continuar sua guerra. Não há alternativa para a paz, e a Rússia precisa entender isso. Fico, por sua vez, reafirmou o apoio da Eslováquia à Ucrânia, mas deixou claro que o país não abrirá mão de seus interesses energéticos. Trabalharemos juntos pela paz, mas cada nação tem suas prioridades. O tom pragmático do encontro sinalizou que, apesar das diferenças, ambos reconhecem a necessidade de diálogo, mesmo que o caminho para a paz ainda pareça longo e incerto. E essa assistência é fundamental, especialmente para as escolas e creches na Ucrânia. Agradecemos profundamente por esse apoio. É essencial que nossos ministros garantam resultados concretos.
Excelente que tenhamos essa reunião, essa oportunidade de discutir diversos temas, inclusive os internacionais. E não podemos ignorar o que ouvimos dos Estados Unidos, o quanto o presidente Trump valoriza a independência energética da Europa. Precisamos responder a isso, e a resposta depende de cada país europeu. O petróleo russo, assim como o gás russo, não tem futuro. Se a América mantiver essa determinação, será uma mudança palpável, um fator decisivo para garantir que a Rússia não prossiga com sua guerra. Quero destacar que a Eslováquia apoia a Ucrânia em seu caminho rumo à União Europeia. Essa é uma prioridade para nós. As negociações continuam, e a Ucrânia merece a abertura dos respectivos capítulos de adesão. Vemos a entrada do país no bloco europeu como parte de um sistema de garantias de segurança para todos nós. Essa visão é bem recebida pelos líderes das instituições europeias, pelas capitais do continente e por Washington. O apoio é unânime, e agradeço ao primeiro-ministro Fico por reafirmar esse compromisso. No entanto, é igualmente importante que Ucrânia e Moldávia avancem juntas no processo de adesão. Além disso, precisamos fortalecer a cooperação 2+2+3 em questões econômicas e de infraestrutura, consolidando nossos povos e nossas nações. Durante o encontro, levantamos a questão do trânsito transfronteiriço, destacando a necessidade de ampliar a capacidade dos postos de controle nas fronteiras. Valorizamos também a parceria para a resiliência energética, seja na importação de eletricidade para a Ucrânia, garantindo o abastecimento da população diante dos ataques russos com mísseis e drones, seja na exportação de nossos recursos energéticos através do território eslovaco para terceiros países. Quanto mais trabalharmos juntos, melhor será para toda a Europa. Tenho convicção disso. Para a Ucrânia, há um princípio claro. Estamos prontos para assegurar a estabilidade energética não apenas para a Eslováquia, mas para todos os nossos parceiros. E para isso projetos conjuntos são essenciais. Um único princípio nos guia, não aos recursos energéticos russos. Senhor Presidente e ilustres convidados, agradeço pelo convite para este encontro em Uzhhorod. Confirmo que estava pronto para participar da cúpula dos vizinhos, como havia sido planejado, e aproveito esta oportunidade para reforçar nosso diálogo. Senhor Presidente, já mencionei isso 2 vezes hoje, agora o repito pela terceira. Primeiro, durante nosso encontro bilateral, depois, no almoço de trabalho. As relações eslovaco-ucranianas são um exemplo brilhante de como, mesmo com divergências políticas, a importância da cooperação prevalece. Se analisarmos o pragmatismo e a racionalidade da parceria entre nossos países, veremos inúmeros avanços positivos. É claro que quando surgem diferenças de visão, elas costumam ganhar mais destaque na mídia. Não posso ignorar o que discutimos hoje em privado, mas, senhor presidente, é com satisfação que afirmo. Estou feliz por termos conversado tanto em particular quanto na sessão plenária. Conseguimos esclarecer pontos importantes e, felizmente, também reafirmar nossas posições. Senhoras e senhores, é natural que em alguns temas tenhamos perspectivas distintas, afinal, é assim que a vida funciona. Lembrei ao presidente que minha primeira visita ao parlamento ucraniano foi em 1992, e desde então minha trajetória política sempre esteve alinhada à defesa da soberania e da política externa. Por isso, assim como respeito e ouço o senhor, acredito que o senhor também respeita e ouve o que tenho a dizer. Essa reciprocidade é um ponto fundamental que destaco após nossas conversas. Senhor presidente, talvez nem sempre isso transpareça nas manchetes ou nas avaliações políticas, mas como primeiro-ministro da República Eslovaca, quero que nossas relações sejam não apenas boas, mas verdadeiramente amistosas e mutuamente benéficas. Agradeço às autoridades ucranianas e à sua administração pelo cuidado com a comunidade eslovaca no país, garantindo todos os direitos de acordo com os padrões internacionais. Desejo não apenas boas relações entre Eslováquia e Ucrânia, senhor presidente, mas também paz justa para o seu povo. Espero que o quanto antes encontrem soluções com garantias de segurança reais. A Eslováquia, como um país pequeno, não pode desempenhar um papel decisivo, mas apoiamos todas as iniciativas que possam levar à paz. Por isso, concordei com o seu plano, a Fórmula Zelensky, e também com as propostas de paz apresentadas pela África do Sul e pela China. Desejo sinceramente que esta nação alcance a paz e, acima de tudo, uma perspectiva europeia sólida. A adesão à União Europeia é um processo complexo, que exige etapas rigorosas. Ofereci ao senhor toda a experiência do governo eslovaco nesse caminho. Antes de ingressarmos no bloco, cometemos erros significativos. Se os tivéssemos evitado, nossa posição na União poderia ser ainda mais forte hoje.
Relações amistosas entre países, uma paz justa e uma perspectiva europeia. Esses são os desejos que compartilhamos em nossas relações, mesmo diante de divergências pontuais. Senhor Presidente, ao longo da vida, tomei muitas decisões importantes, mas as suas são ainda mais cruciais. Seu país está em guerra. Lembro-me de quando retiramos nossas tropas do Iraque em 2007, porque estávamos convencidos de que aquela guerra havia começado com base em provas falsas e manipuladas. Recordo também de quando vetamos as cotas para migrantes ilegais. Por isso, estou certo de que a Eslováquia não desviará do caminho da soberania em sua política externa, que deve olhar para todas as direções do mundo. Não abandonaremos esse princípio. Seremos francos ao defender nossa visão sobre soberania e deixaremos claro: todos têm o direito de proteger seus interesses nacionais. Vocês têm esse direito, nós temos o nosso, e devemos respeitar uns aos outros. Sim, nem sempre essa posição é bem recebida. Mas não se pode defender os próprios interesses nacionais às custas dos interesses alheios. Agradeço, Senhor Presidente, por este debate tão substancial sobre energia, um tema em que nossas visões divergem, mas cujo potencial de cooperação é imenso. Já começamos a desenvolvê-lo, desde as primeiras, segundas e terceiras rodadas de negociações, quando nossos governos discutiram o aumento de capacidade nos corredores de Mukachevo, Veliki Kapushani e outros projetos. Essa lógica revela uma contradição perigosa. Quem busca a paz não pode, ao mesmo tempo, promover o estrangulamento energético de um país já sob ataque. É como se alguém, enquanto estende a mão para um acordo, tentasse sufocar o outro com a mesma mão. Senhor Presidente, permita-me ser franco. A Ucrânia não é um laboratório para experimentos geopolíticos. Cada tentativa de bloqueio não é apenas uma violação das regras europeias. É um golpe contra a estabilidade de todo o continente. E devo acrescentar, um golpe contra aqueles que, como a Eslováquia, têm demonstrado solidariedade concreta. Nossos sistemas de defesa aérea trabalham sem descanso para proteger infraestruturas críticas, mas a verdade é que nenhum país europeu pode se dar ao luxo de brincar com a segurança energética. Quando a Rússia ameaça cortar o fornecimento, não é apenas Kiev que sente o impacto. É Bratislava, é Budapeste, é toda a cadeia de abastecimento que sustenta nossas indústrias e lares. Por isso insisto, a cooperação não é uma opção, é uma necessidade. E é exatamente por isso que propomos avançar com a 4ª reunião da Comissão Intergovernamental em 20 de outubro. Não se trata de um gesto simbólico, mas de um passo prático para garantir que, mesmo em meio a divergências, tenhamos canais abertos para soluções. Quanto às pressões externas, senhoras e senhores, deixem-me ser claro, a Eslováquia não toma decisões sob chantagem. Não fomos nós que criamos esta crise, mas somos nós que pagamos o preço, em preços inflacionados, em mercados voláteis, em famílias que tremem diante das contas de luz. Se o presidente Trump pede o fim dos pagamentos à Rússia, ele deveria primeiro perguntar: e quem garantirá o fornecimento alternativo? Quem cobrirá o déficit que se abrirá? A Europa já aprendeu, a duras penas, que depender de um único fornecedor é uma receita para o desastre. Nossa resposta não pode ser substituir uma dependência por outra, deve ser diversificar, investir em infraestrutura própria e, acima de tudo, agir com responsabilidade. E aqui, senhor presidente, volto ao ponto central. A guerra na Ucrânia não é um conflito distante. É uma ferida aberta no coração da Europa. Cada dia de ocupação, cada vila bombardeada, cada criança que perde um pai ou uma mãe é um lembrete de que o fascismo, sim, esse mesmo mal que nossos avós enterraram em 1945, ressurgiu sob novas máscaras. A Eslováquia não esqueceu o que significa lutar pela liberdade. Não esquecemos os 36 milhões de vidas perdidas na Segunda Guerra, nem os sacrifícios dos ucranianos que resistiram à ocupação nazista. E não aceitaremos que, em pleno século XXI, se repitam os mesmos erros. Por isso, quando me perguntam sobre a energia, respondo: não é uma questão técnica, é uma questão moral. Não podemos fechar os olhos enquanto um país é estrangulado economicamente para se render militarmente. Não podemos fingir que o gás que aquece nossas casas não tem origem em um conflito que ameaça a todos nós. E não podemos, sob nenhuma hipótese, permitir que a Europa se divida entre aqueles que pagam o preço da solidariedade e aqueles que viram as costas. Senhor Presidente, a história nos julgará não pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações. E hoje, aqui temos a chance de agir, de transformar divergências em diálogo, ameaças em oportunidades e crises em cooperação. A Eslováquia está pronta para esse desafio. Estamos prontos para trabalhar passo a passo, em direção a um futuro onde a energia não seja uma arma, mas um direito.
onde a soberania não seja negociada, mas respeitada. E onde a paz não seja apenas um desejo, mas uma realidade construída com determinação. Muito obrigado. Não por omissão, mas por escolha. E essa escolha exige clareza. Não podemos permitir que a pressão sobre a Rússia seja fragmentada, dispersa entre interesses divergentes. Ela precisa ser unificada, firme, coordenada entre todos os parceiros da Europa e dos Estados Unidos. Como o presidente Trump deixou claro, e como compartilhou diretamente com nosso primeiro-ministro, a Rússia não pode continuar financiando sua guerra com os recursos que a Europa insiste em comprar. Cada euro gasto em energia russa é um euro investido em mísseis, drones e destruição na Ucrânia. Não há neutralidade possível aqui, ou cortamos esse fluxo ou somos cúmplices. E quando falamos em ataques à infraestrutura energética, não se trata de retórica vazia. A Eslováquia sabe bem o que significa ter sua rede elétrica sob ameaça, ter suas usinas alvejadas, ter sua estabilidade energética colocada em risco por decisões alheias. Nós que sempre fomos autossuficientes, com superávit de energia em qualquer época do ano, com uma rede nuclear robusta, com capacidade de ajudar até mesmo a Moldávia durante a guerra, não aceitaremos ser reféns de jogos políticos. Não nos submeteremos a chantagens do tipo faça isso porque é estratégico, ou não faça aquilo porque é inconveniente. Nossas decisões serão guiadas por um único princípio, o interesse soberano da Eslováquia. Isso não significa isolamento. Pelo contrário, estamos abertos a parcerias reais, a projetos concretos com a Ucrânia e outros aliados. Se não for gás russo, se não for petróleo russo, e não será porque não financiaremos a máquina de guerra de Moscou, então buscaremos alternativas. E elas existem. Não são ilusões, são rotas viáveis, acordos possíveis, tecnologias acessíveis. O que não faremos é nos curvar a pressões que ignoram nossa realidade. A Ucrânia, por sua vez, tem todo o direito de se defender. Mas todos nós, Europa, Ocidente, cada nação que valoriza a paz, temos a obrigação de garantir que essa guerra termine. Não com mais sangue, não com mais sofrimento, mas com justiça. Porque ninguém em nenhum país aceitará viver na escuridão enquanto outros decidem seu destino. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, um movimento diferente ganha força. Não se trata apenas de política, mas de uma revolta contra o abandono. Os britânicos, cansados de promessas vazias, voltam-se para quem finalmente parece ouvi-los. Na conferência do Partido Reformista em Birmingham, a energia é palpável. Rostos sorridentes, mãos erguidas, uma convicção que contrasta com o desânimo das outras legendas. Não é apenas otimismo, é a certeza de que desta vez as coisas podem mudar. Porque, afinal, o que os eleitores veem nas ruas não são as teorias de Westminster, mas as consequências reais de anos de imigração descontrolada, de serviços públicos sobrecarregados, de uma elite política que parece ter esquecido para quem trabalha. Os conservadores nos traíram. Os trabalhistas, pior ainda, dizem eles. E agora, com a saída de Angela Rayner do governo, após o escândalo dos impostos não pagos, a janela de oportunidade se abre. Nigel Farage, o homem que mudou o curso da política britânica com o Brexit, não perdeu tempo. Sua fala, adiantada em 3 horas, foi um chamado às armas. Preparem-se. As eleições podem vir antes do esperado. E os números o apoiam. De 14% nas pesquisas há 2 anos para 35% agora. 4 deputados no parlamento, centenas de conselheiros locais, uma máquina partidária que já governa em nível municipal. Não são mais outsiders. São uma força que entende o terreno, que sabe como as coisas funcionam no chão, como dizem, e não apenas nos corredores de poder. O que move esses eleitores não é ideologia abstrata, mas uma frustração concreta, a sensação de que as 2 grandes legendas os deixaram para trás. Eles não nos escutam, repetem. Votamos para sair da Europa, mas querem nos arrastar de volta. O Partido Reformista, por sua vez, oferece algo raro na política moderna: autenticidade. Não promessas vagas, mas ações claras. Não discursos, mas resultados. E acima de tudo, a sensação de que desta vez alguém está lutando por eles. Não é à toa que até ex-eleitores trabalhistas e conservadores migram para suas fileiras. É a única opção que faz sentido, dizem. A única que parece entender o que vivemos. A pergunta que fica é: até quando as elites políticas tradicionais continuarão ignorando esse clamor? Enquanto os partidos estabelecidos se perdem em disputas internas e cálculos eleitorais, o Partido Reformista avança, construindo uma base sólida, preparando-se para governar. E se hoje são 4 deputados, amanhã podem ser 40. Porque no fim das contas a política não se faz com discursos bonitos, mas com respostas reais.
E o povo britânico, como qualquer outro, sabe reconhecer quando alguém finalmente está disposto a oferecê-las. Não viemos de lugar nenhum. Estamos aqui para servir ao nosso povo, para trabalhar pelas pessoas comuns, pelas famílias que acordam cedo e dormem tarde, pelos que lutam para pagar as contas no fim do mês. E quando chegarmos ao parlamento, e chegaremos, quando tivermos a chance de liderar este país, uma coisa será certa: as pessoas estarão no centro de cada decisão. Não os interesses obscuros de lobistas, não as agendas ideológicas de grupos minoritários, não as vaidades de uma elite política desconectada. Apenas o povo britânico, suas necessidades, suas esperanças, seu futuro. Porque governar não é sobre ocupar cargos. É sobre resolver problemas. É sobre garantir que uma mãe de família não precise escolher entre aquecer a casa ou colocar comida na mesa. É sobre assegurar que um jovem não precise deixar sua cidade natal em busca de oportunidades. É sobre devolver dignidade ao trabalho, segurança às ruas e orgulho à nação. E isso não se faz com promessas vazias, mas com ações concretas, cortando burocracia, reduzindo impostos que sufocam o empreendedorismo, protegendo nossas fronteiras e colocando a Grã-Bretanha em primeiro lugar. Os céticos dirão que é impossível, que o sistema está montado para impedir mudanças reais. Mas o sistema não é feito de pedra. Ele é feito de pessoas, e as pessoas estão cansadas de ser ignoradas. Cada voto no Partido Reformista é um tijolo nessa nova construção. Cada voz que se levanta contra o status quo é um passo em direção a um país que funcione para quem realmente importa. E quando esse momento chegar, não será por acaso. Será porque o povo britânico decidiu que era a hora de uma revolução silenciosa, uma revolução de bom senso, de responsabilidade e de resultados. E ela já começou.